Lucas capítulo 17, verso 11. A Rafaela, no domingo passado, começou a comentar dos 10 leprosos. Eu falei, vai mudar minha mensagem toda lá. Mas ela deu só uma palhinha, graças a Deus. Não falou muito, não. Mas nós vamos meditar em algumas coisas importantes dessa passagem que eu quero ler contigo. Lucas 17, do verso 11 até o 19, diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Vamos falar hoje sobre os 10 leprosos e mais especificamente sobre o que voltou depois de ser curado. Vocês bem sabem que a lepra, ou chamada atualmente como hanseníase, hoje em dia tem cura, mas a cura ela é historicamente recente. Desde muito tempo, a lepra não tinha cura e ela era bem contagiosa. Então, por ser contagiosa, o único modo de você refrear o contágio era isolando a pessoa. Acreditava-se que se tocasse, não se sabia direito como se transmitia. Então, portanto, como eu não sei como tratar, e como não há cura, e como eu não sei como eu pego esse troço, em todas as culturas antigas, as pessoas com lepras, elas eram isoladas, literalmente. Há uma área chamada de leprosário, onde os homens com lepras iam para lá, e mulheres iam para lá, e ficavam isolados de toda a sociedade. Jesus, quando estava indo para Jerusalém, e essa história ela é interessante, porque vem 10. Provavelmente havia ali perto, nessa passagem, um leprosário, onde havia muitos homens. E muito provavelmente a fama de Jesus já tinha chegado em vários lugares. Lucas 19, a gente já está indo para a reta final do ministério de Jesus. Então, esses 10 leprosos chegam até Jesus e eles vão chamar. E é interessante o modo que eles se referem a Jesus. Porque eles chegam e falam: Jesus, mestre. Lucas, ele faz questão de tomar cuidado ao colocar esse mestre. Porque ele não usa o termo aramaico, rabi, mas ele usa um termo grego que no livro de Lucas, somente os apóstolos se referem a Jesus. Epistastes. Somente os apóstolos, ao se referirem a Jesus como mestre, usam essa palavra. Porque os apóstolos reconhecem em Jesus a sua autoridade. Lucas faz questão de colocar que esses 10 leprosos, ao clamarem por Jesus, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus tem poder para curar. E, portanto, eles estão chamando o mestre misericórdia. Eles estão indo até Jesus. E aí surge o primeiro tópico que eu quero pensar com você, é fé para quê? Fé para quê? Primeiramente, Jesus chega para eles e fala o seguinte: obrigado, diaconisa. Hoje está calor, hoje eu acho que eu vou beber bastante água.
Primeira coisa que Jesus fala com eles Jesus dá uma ordem a eles. Se apresentem ao sacerdote. E isso é muito legal, porque era o sacerdote, lá em Levítico 14, você lê tudo isso, deve chamar o sacerdote vai lá fora do arraial, vai analisar a pessoa e descobrindo que tem doença vai ser afastado, não tendo doença vai ser reintegrado. Tinha que se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote quem falava se estava puro, se não estava. Às vezes era só uma micose, né? Tava com o negocinho vermelhinho, era o quê? Micose. Depois de 7 dias passa. Depois de 30 dias passa, não sei quanto tempo dura a micose. Eu nunca tive isso. Né? Coisa de pobre. Eu, hein? Não, brincadeira. Mas poderia ser algo mais grave que permanece, piora e vai aumentando. Então o sacerdote fala, é lepra, vou te afastar. Tinha que se apresentar ao sacerdote. E o que Jesus manda eles fazerem é justamente isso. Vão lá e se apresentem ao sacerdote. Isso é interessante porque se você parar para poder pensar, aqueles homens, quantas vezes aqueles homens devem ter já se apresentado ao sacerdote? Imagine, vamos pegar qualquer um deles. Começou com uma manchinha de pele, não é nada. E isso foi aumentando, foi perdendo a sensibilidade. E se apresenta ao sacerdote e fala, não, sacerdote, relaxa. Daqui a algum tempo eu vou voltar e vai estar 10. Aí passa um tempo, esses homens voltam lá e de novo, só que aumentou e agora perde a sensibilidade. E aí o sacerdote dá o diagnóstico terrível. Ter um diagnóstico, naquela época, não é bem um diagnóstico, é praticamente uma sentença. Proporcionalmente falando, é como na década de 90, final de 80, início da década de 90, quando alguém tinha algum diagnóstico de HIV, na época chamada de AIDS. Era como se a pessoa fosse sentenciada à morte. Ter um diagnóstico naquele tempo de lepra era uma sentença de isolamento, solidão e sofrimento. Quantos daqueles homens já não devem ter se apresentado ao sacerdote e recebido o mesmo diagnóstico? Está com lepra, vai para fora, vai ter que se isolar. E Jesus manda eles fazerem novamente. E Jesus fala, vão lá e se apresentem. De novo. Como no passado, vocês vão se apresentar novamente. E é muito interessante porque Jesus fala, só isso, vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus não fala nada mais. Aqueles homens tiveram uma fé extraordinária. Porque Jesus não falou, vai lá que vai ficar curado, hein? Confia no Pai. Vai lá que vai dar tudo certo. Não. Vão lá e se apresentem. Já está implícito que dará certo. Interessante, né? E aqueles homens foram até lá. E a primeira coisa que eu quero meditar contigo, eu quero que você perceba, é que era natural e normal uma pessoa com doença de pele, seja ela qual for, se apresentar ao sacerdote. Percebe? Não há nada de extraordinário até então. Porque toda pessoa com doença de pele, seja lá qual for, tinha que se apresentar ao sacerdote, para que, caso fosse lepra, fosse afastado ou não. Isso é normal. E Jesus manda eles cumprirem exatamente o rito mais comum que tem. Vai lá e se apresenta ao sacerdote.
como diz a lei, desde o tempo de Moisés. Jesus não está inventando nada novo. O que Jesus está falando já está escrito desde sempre em Levítico 14. E aí que está o detalhe. E aí eu até postei lá. Nós queremos viver o extraordinário, mas não fazemos o básico. Não fazemos o normal. Não fazemos o cotidiano. Não fazemos o que está prescrito desde sempre. Não fazemos o básico. Todo cristão sabe. Você deve orar. Você deve ler a palavra. Você deve buscar o Espírito e não ceder à sua carne. Todo cristão sabe disso. Não faz e quer viver o sobrenatural. E quer viver milagre. E quer ver o céu aberto. Mas você não faz o básico. Não tem como eu viver além se eu... Gente, é o básico. Na luta, agora o UFC está voltando a bombar, né? Mas quando estava bem no auge, teve a luta do Vitor Belfort com Anderson Silva. Que a luta durou nem 1 minuto. Vitor Belfort com Anderson Silva, aquela luta, meu Deus! E no card, né, na pesagem, o Anderson Silva chega de máscara para poder provocar e chamar o Belfort de mascarado. E um chamando o outro de falso naquela pré-luta, né, para poder, né? E aquela luta que todo mundo estava esperando, a luta eu acho que durou 30 segundos, um negócio assim. Começa a luta, o Anderson Silva dá um chute frontal. Pá! Pega no queixo do Belfort. Belfort desaba. É igual, parece até que desligaram o disjuntor do Belfort. Puff! Igual o Windows. Desligou o Windows do Belfort. Pode parecer que não, mas eu já fiz kickbox. Já fiz. Teu pastor já fez kickbox. Já fiz. Pode parecer que não, mas eu já fiz. Sempre gostei de luta, gente. Sempre gostei. Meu filme da sessão da tarde preferido era O Grande Dragão Branco, com o Jean-Claude Van Damme. Com aquela atuação dele maravilhosa, cego. Maneiro, maneiro. Deixava de ir pra rua pra ver O Grande Dragão Branco. Não sabe, eu tô velho mesmo. Ai, isso me dá uma tristeza. Tu tem que ver O Grande Dragão. Eu vou mostrar pro Heitor. Filme que eu tenho que mostrar pro Heitor, O Grande Dragão Branco. Mas voltando ao assunto. Chute frontal é um dos primeiros chutes que você aprende na academia. Você levanta a perna e joga pra frente, gente. Não precisa ter nem muita coordenação motora. Todo mundo consegue fazer o chute frontal. Claro que não consegue levantar a perna como o Anderson Silva levanta. Mas chutar pra frente... Todo mundo consegue. É o básico. Tu tá na aula, o primeiro chute que você aprende, chute frontal e chute lateral. É o básico. Quer saber outra coisa básica que também você aprende? A não abaixar a guarda. Mão sempre no queixo, protegendo. Os dois fizeram o básico. Um fez certo, o outro fez errado. O Anderson Silva fez o básico certo, que foi o chute. E o Belfort fez o básico errado. Estava com a guarda toda aberta. Aí o chute entrou bem no meio. É o básico. O básico bem feito te leva ao extraordinário. Entende? Às vezes nós queremos fazer as coisas Comece pelo básico. Ore. Leia a palavra. Louve. Adore, tenha uma vida devocional com o Senhor, para aí sim você experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Percebe? O que Jesus fala para aqueles homens
É extremamente simples e básico o que eles já fizeram algumas vezes. Ah, mas eu estou orando e não estou vendo nada. Continue orando. Aqueles homens foram lá, se apresentaram ao sacerdote. Quantas vezes? Não sei. Mas é provável que tenham ido mais de uma vez. Ah, isso aqui não é nada. Vou lá de novo, vou lá de novo, vou lá de novo. E Jesus agora está falando, vai. Mas agora eles já estão diagnosticados. Mas agora, fazendo o básico, vai viver o diferente. Se não fizermos o básico, não viveremos o extraordinário. A fé no simples nos leva ao milagre. A fé no nosso cotidiano, a nossa vida cotidiana nos leva ao milagre de Deus. Todo dia eu acordo e vou para o meu trabalho, chego lá, tenho o meu estresse, saio do trabalho, pego o trânsito, vou para casa, tenho que botar meus filhos e tal, e tomar banho, e brigo com o Henrique. Todo dia é uma briga. É até estranho quando ele fala, quero tomar banho. Mas é uma briga, tem que tomar banho e tal, não sei o que lá. E parece que, parece que eu estou vivendo a mesma coisa. Mas é o Senhor opera aí. É o Senhor, a Rafaela mesmo falou essa passagem de Elias, que Elias está na caverna e vem o vento, vem o fogo, vem o terremoto, vem não sei o quê. Mas a voz do Senhor vem num vento suave. E às vezes nós queremos que o Senhor faça e tal. E o Senhor vai fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai ver a mão do Senhor operar. É o extraordinário no ordinário. Entende? Aqueles homens, e isso aqui também é interessante, porque entra no segundo ponto, que é a fé para obedecer. Fé no meu cotidiano, fé para obedecer. Porque é interessante que no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 12, Jesus cura um leproso. Tem um leproso que clama por Jesus, e Jesus chega até o leproso, toca no leproso, cura o leproso, e está tudo certo, o leproso já sai dali curado. Na hora. Papum. Aqui, Jesus fala, vão lá. Por que Jesus não chegou e foi tocando um de cada vez? Pá, pá, pá. Foi dando high five em cada um. Pá, pá, pá. Por quê? Porque ele não quis. Porque ele deu a ordem. Porque ele deu a instrução. Vai lá e se apresente ao sacerdote. No básico, no cotidiano, no já batido. Às vezes nós queremos obedecer, mas queremos obedecer do nosso jeito. Por que Deus não faz assim? Por que eu não posso ser assim? Senhor, por que o Senhor não nos curou como curou aquele homem? Porque a fama que chegou até nós, Jesus, é que tu curou ele na hora. Pô, Jesus, tu tá mandando a gente ir lá no sacerdote de novo? Por que não me curou na hora, Jesus? Às vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Temos a fé, mas a fé é do meu jeito. Eu creio em Cristo Jesus, meu Salvador, desde que Ele faça as coisas do meu modo. Porque se não fizer do jeitinho que eu gosto, aí não me interessa. É igual aquela pessoa que adora a Bíblia, mas só lê as partes boas. É igual caixinha de promessa. Não tem uma caixinha de promessa que tá lá, raça de víbora, arrependei-vos. Vou tirar a palavra hoje na caixinha de promessa.
João Batista disse, raça de víbora. Eita! Não tem esses versículos, não. Pelo menos eu vou fazer a caixinha de promessa. Os piores versículos da Bíblia. Vou fazer. Caixinha de promessa invertida, do mundo invertido. Vou botar no Instagram. Todo dia uma palavra pesada. Vai trabalhar preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Não tem isso, tu tirando segunda-feira. Ah, lógico. Tirar no domingo é mole. Quero ver na segunda. Vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. Não tem. Tem gente que escolhe a passagem bíblica. O que Jesus está falando aqui é que a nossa obediência quase sempre vai nos confrontar. Vai confrontar o meu desejo ou não de fazer. Todo milagre começa na obediência. Todo milagre começa em obedecer. Quando Saul está todo errado, e aí é a passagem que todo mundo conhece, que vai lá Samuel e repreende, porque Saul fez o sacrifício no lugar dele, sacerdote, Samuel no caso, e aí Samuel vira para Saul e fala, é melhor obedecer do que todo mundo conhece. A obediência é o princípio. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer aquilo que o Senhor tem falado conosco, obedecer aquilo que Cristo tem falado à sua igreja. E às vezes o obedecer vai contra a minha carne. Vai lá e se apresenta mais Senhor, porque nós imaginamos. O ser humano é bom em imaginar. Eu vou no culto hoje. Eu comentei outro dia, eu estava conversando outro dia, ali atrás estava com o Rodrigo e tal, eu não lembro quem estava, e aí eu estava conversando do Lyoto Machida. Eu fico acompanhando esses lutadores. Lyoto Machida é um lutador, já está aposentado, karateca, o pai dele japonês. Japonês verdadeiro, né? Japonês falso, não. Japonês verdadeiro, que veio do Japão, fala com sotaque. E aí o pai dele era o mestre, era o professor. E eles cresceram no karatê. E ele e o irmão dele, mais velho que ele, um ano e pouco, campeonato de karatê, os dois iam sempre para a final. Chegava na final, o irmão mais velho vencia. Campeonato de karatê, chegava na final, o irmão mais velho vencia. Aí ele, pai, como é que eu faço para vencer ele, pai? Toda final, pai, eu quero vencer ele, pai, eu quero vencer na final. Aí o pai dele virou e falou, sabedoria de um mestre de karatê. Quando o teu irmão dormir, lhe outro treinar. Quando o teu irmão na escola, lhe outro treinar. Quando o teu irmão namorar, lhe outro treinar. Quando o teu irmão descansar, lhe outro treinar. E Lyoto treinou. Lyoto treinou 3 meses. Chegou no campeonato. Foram para a final. Chegaram na final. Perdeu. Aí ele foi reclamar com o pai dele. Pai, o senhor falou para mim treinar, pai. Esqueci o nome do irmão dele. É um nome japonês também. Enquanto o fulano estava treinando, enquanto o fulano estava dormindo, eu estava treinando, pai. Enquanto o fulano saiu, eu estava treinando, pai. Qual é o problema, pai? Aí o pai dele, com a sabedoria japonesa, virou para ele e falou, tu é burro. Acabou. Ele falou, tá bom, pai. Vou treinar mais. Devo ter treinado errado. Não sei. O pai dele só falou isso. Tu perdeu porque é burro. Maravilhoso. Eu adoro essa história. Porque parece que vai dar tudo certo e no final dá errado. Mas eu obedeci, mas eu fiz. Não. Tá bom. Treine mais.
Tu acha que tá bom? Vai treinar mais, vai fazer mais. E o outro, depois, se tornou o que foi, campeão do peso meio pesado do UFC. Uma longa caminhada aí nas artes marciais. Na nossa vida, temos que obedecer, seguir. E às vezes vai ter os percalços. E às vezes vai ter derrota. E tu vai falar, mas eu estou fazendo tudo certo. E parece que as coisas continuem. Porque para ver o extraordinário tem que fazer o básico. E a nossa vida cristã, eu vou falar para você, quando o crente fala, mas eu estou obedecendo. Me lembro das palavras sábias que toda mãe fala para um filho quando o filho chega com a nota boa em casa. Isso aí, as mães, não faz mais que a sua obrigação. A minha mãe ia além. A minha mãe tinha um complemento. Não trabalha, não faz nada, não faz. A minha mãe tinha um complemento. Minha mãe tinha um complementozinho. Tá bom? Né? Minha mãe tinha um complementozinho. Aí o crente fala, mas eu estou obedecendo. Jura? Jura que isso você... Não, isso é o básico. Isso é o que todos nós fazemos. E é exatamente nesse obedecer que o Senhor opera. É exatamente nesse ponto que o Senhor realiza. Por isso que todo o milagre começa na obediência. O segundo tópico eu achei muito bacana. Que tem tudo a ver com o culto de hoje. Gratidão na adoração. E aí eu quero ler contigo o verso 13 e o verso 15. Porque eles parecem ser semelhantes, mas eles são bem diferentes. Tá aí? Quem tá? Dá uma ajuda aí. O verso 13 diz assim, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Os 10 leprosos, de longe, gritaram. Dependendo da tua tradução, se for Almeida Corrigida, vai estar, elevaram a voz. Falaram alto. Eles estavam distantes. Jesus, mestre. Entende? Essa é a ideia. O verso 15, quando diz assim, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E aí tem uma diferença no grego. No verso 13, erã, do verbo airô, que é levantar, erguer, elevar a voz. Eles elevaram a voz. Jesus, mestre, estavam de longe. Mas o termo grego usado no verso 15 é megales. Megas. O que a gente usa no português, o famoso mega. Quando eu falo, vou comprar um combo mega. Grande, né? Extraordinário. O mega é aquilo que passa dos limites, excede o limite. Mega. Algo grande, gigante. Significa que no verso 15, aquele homem chegou para Jesus depois de ser curado, dando glórias a Deus, gritando de modo efusivo, além dos limites, ele gritava, dando glórias a Deus, mega voz, megafone, e no grego é exatamente isso, fonemas mega. Sabe o megafone que tu fala alto? Essa é a ideia. Aquele homem, depois de ser curado, ele não chegou, ai Jesus, obrigado por me curar. Eu estava leproso, mas agora eu estou curado, Pai. Obrigado, Jesus. Não. Ele vai gritando pelo caminho, e quando ele vê Jesus,
essa alegria não cabe mais no peito dele, a ponto dele gritar além. Lucas faz questão de colocar que ele falou de maneira efusiva, alta. Meu querido irmão, tem uma grande diferença. E eu quero falar para você, e aí eu vou fazer igual Paulo. Paulo lá em 2 Coríntios fala, agora eu vou falar como louco. Aí Paulo vai e fala, tomei chicotada, tomei chibatada, e vocês não estão me reconhecendo? Reconhece esses... É mais ou menos isso que Paulo fala. Eu vou falar como carioca. Vou usar o... né? Com a desculpa da palavra, irei falar como um bom carioca. Irmão, na moral, com todo respeito, no culto da glória, na moral, com todo respeito, encha teu pulmão de ar e solta um glória durante o louvor. Porque é isso que esse homem está fazendo. Há uma alegria no peito dele que não dá para conter. E esse homem chega até Jesus dando glória, megamente falando. Nós somos sim um povo que dá glória e fala alto. Essa alegria não pode ser contida. Aí você vai falar, mas pastor, eu dou glória. Aleluia, o importante, ok, eu sei, mas olha a alegria desse homem ao ser curado. E meu querido, vamos ser sinceros, eu vou te dar um exemplo meu. Sou eu, no dia 30 de novembro de 2024, existem datas que ficam marcadas na minha vida. Meu nascimento, nascimento dos meus filhos, nascimento de minha esposa, 9 de outubro, nosso casamento, 8 de junho, 8 do 6, 8 do 6, junho. Não, 9 de outubro é teu aniversário, cara. 8 de junho. Nossa data de namoro, eu sei, 26 do 12. É um dia depois do Natal, aí é mole. De que ano? Enfim, tem datas que a gente guarda na cabeça. E no dia 30 de novembro de 2024 tá guardado. Tá, pô. Uma das maiores finais da Libertadores. Botafogo com 1 a menos, aos 30 segundos, venceu a final da Liberta. Era culto dos homens, eu cheguei aqui rouco. Só eu que lembro. Uma pena para vocês. Uma pena para vocês. E eu cheguei aqui rouco. Eu passei uma semana rouco, sem voz. Porque logo depois a gente foi campeão brasileiro. Eu gritei de novo. Pena, esse ano tá desastroso, deixa quieto. Vamos manter no dia 30 de novembro de 2024. Né? Tenha fé, vamos seguindo. Mas eu gritei, gol, quando saiu o primeiro gol, Botafogo com 1 a menos, eu já estava desesperado, saiu o gol. Depois do ano passado, né? Eu já falei que eu louvava, né? Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Esse é quem... Eu estava assim no culto. Ainda bem que Jesus me libertou. Ou o Botafogo que desandou, não sei. Mas, de qualquer maneira... Quer ver outro exemplo? Ano que vem é a Copa do Mundo. Aí você fala, mas pastor, tu gosta de futebol. Ano que vem é a Copa do Mundo. Aí a gente está reclamando da seleção. Mas não importa. É começar a Copa do Mundo, todo mundo doido para sair cedo do trabalho. Eu não sei nem o horário dos jogos. É à noite? Jura que é à noite os jogos? Poxa, Igor. Mas enfim,
É o Brasil fazer o primeiro gol, é buzina, é a gente gritando, é gol. Se o Brasil no primeiro jogo meter uns 3-0, a gente vai gritar o Hexa vem. E vamos gritar, e vamos buzinar, e fogos, e tudo. Quando você, lembra quando você estava desempregado, e aí te receberam, aí chegou a notícia que tu conseguiu um emprego, aí tu deu aquele grito, obrigado, Deus. Não é verdade? Quando a pessoa está lá, está tensa porque fez um exame, não sabe o resultado do exame, e aí o resultado pode vir uma coisa muito ruim, aí vem o resultado do exame, não, você não tem nada. Aí tu dá aquele alívio, aí tu fala, ai, obrigado, Deus. Aí vem o crente pro culto, que foi liberto, que foi salvo, que foi sarado, que foi libertado, estava cheio de demônios, saíram todos os demônios da vida dele, ele foi curado, lavado de toda a lepra, de todo o pecado, ele chega no culto e fica calado. Não consigo entender. Vem pro culto com uma bola. Salmo 122, Davi fala, alegrei-me quando me disseram, mas aí vem o crente. Aí me arrebenta. Eu fui salvo. Eu tenho que ser, não como os 9, eu tenho que ser como esse um que foi sarado, lavado, remido e que chega com uma voz mega no culto e dá glória, porque no meio dos louvores a alegria não dá para conter dentro de mim, não dá para apenas cantar, eu tenho que dar o meu glória, o meu louvor, a minha adoração ao Senhor. Percebe? Esse homem está adorando a Deus. Jesus está olhando para ele e está vendo uma adoração. Não podemos estar no culto de maneira protocolar, cumprindo apenas protocolos. Fique de pé, fica de pé. Fique sentado. Aí vem alguém e fala, dá glória, igreja. Aí a igreja vai, dá glória a Deus. Sabe aqueles programas de auditório? Aí levanta a plaquinha alguém, aplausos! Aí todo mundo... Né? Aí levanta a plaquinha, surpresa! Aí todo mundo... Oh! Não somos um programa de auditório. Extravasamos a nossa alegria ao Senhor em meio à nossa adoração. Porque nós éramos como esses homens, pecados, leprosos, perdidos, mas o Senhor é quem nos cura, o Senhor é quem nos libertou, e portanto a Ele toda a nossa adoração, e que não pode ficar retida dentro aqui do peito, porque isso tem que inundar todo o meu ser, e extravasar em minha voz, no canto, na adoração, no aleluia, do glória, no me render completamente ao Senhor. E aí eu me lembrei na época da pandemia. Outro dia o Google Fotos me trouxe aquelas fotos, né? Fotos de 4 anos atrás. Aí tava eu, o Heitor e o Henrique. Eu com o Henrique no braço, no colo, bebezinho. Eu de máscara. O Heitor comendo a máscara. Com a máscara dentro da boca. O Henrique olhando para mim. E tu lembra como é que era o culto? Quem estava aqui, né, na pandemia, né? Ficava tudo abafado assim. Aí você falava, aleluia! Porque ficava tudo abafado. Aí tu fala, pô, não consigo nem dar glória a Deus, né? Eu não consigo nem louvar. A gente não conseguia nem louvar. Porque tu respirava, aquele troço vinha pra dentro. Aí tu respirava, eu já não canto mesmo. Aí tu tava cantando, aí fica aquele negócio aqui assim, e que tu não consegue respirar direito. Aí tu fala, ai, tô doido para tirar essa máscara, para mim poder... Aí hoje em dia, todo mundo sem máscara. E agimos no culto como se estivéssemos de máscara. Tem algo como se estivesse tampando.
E o Senhor está falando para nós: encha teu pulmão de ar e glorifica ao Senhor. Todo ser que respire, então puxe esse ar e louve ao Senhor. E glorifique ao Senhor. E para terminar, uma nova vida. Jesus faz a pergunta no verso 17: não eram 10? Não eram 10? Isso é interessante porque todos foram curados, tá? Todos foram curados. Mas somente um fez diferente. Os outros 9 seguiram seus caminhos e suas vidas. Mas um, com seu coração grato, retornou até Jesus dando glória. E o que eu quero falar para você essa noite é que um coração grato vive e experimenta coisas diferentes. Um coração grato vive e experimenta coisas diferentes. Aquele homem, por ter um coração grato, ele retorna até Jesus. E ele se lança a Jesus, agradecendo e louvando a eles. Eu estava vendo o MasterChef essa semana. MasterChef Confeiteiros. Era uma prova de bolo de casamento, Globinho. Eu ia até te mandar, mas eu estava meio dormindo, meio acordado. Eu sei que a prova, eu estava entre o MasterChef e o programa de peão. Olha, nada a ver, né? Mas a minha cabeça é assim. É, o programa de peão na Globo, que era maneiro. E o MasterChef também, apesar de eu não fazer bolo, mas tava tendo treta. Só por causa disso, lá, velho. Tinha uma equipe lá, que eram 3 participantes. A mulher pegou e definiu: eu vou fazer tal coisa, você faz tal coisa, você faz tal coisa, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E aí brigaram ali, discutiram. E aí, no final das contas, a mulher bateu na mesa e falou: eu vou fazer. Aí o outro falou: mas você vai fazer tudo? Ela tinha que fazer todos os bolos. Eu vou fazer! Eu vou fazer! Aí os outros olharam para a cara dela e falou: então tá bom. Tá bom. Moral da história: a massa do bolo estava ficando atrasada. A massa do bolo não ficou boa. Ela estava pedindo ajuda, e quando ela pediu ajuda, aí tinha um revoltado lá de cabelo colorido, virou para ela e falou: o problema é teu, ninguém mandou você assumir sozinha, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu só sei que no final das contas, o cara que ficou com recheio, fez um recheio maravilhoso, o outro que fez o... Como é que dá o nome, Globinho? Hã? Não. Que bota a decoração do bolo. Ficou perfeito, mas o bolo ficou ruim. O bolo ficou pesado. E aí, tem aquela parte, né, que vai todo mundo justificar. E aí a mulher começou a botar a culpa nos outros. Não, porque fulano, a equipe, não sei o quê, papapá. Ah, o de cabelinho colorido. Estava virado no samurai naquele dia. Virou e falou: não, senhor. Você quis fazer, você não sei o quê, você não sei o que lá, e pipipi, papapá. Por que eu estou falando isso? Porque há pessoas, e entre os vários problemas, que tudo que dá errado na vida dela, ela vai culpar os outros. E ela é nitidamente assim. E aí, pelo que eu estava vendo do histórico dos outros participantes, ela já fez isso outras vezes. Quando a coisa dá errada, ela tira o dela fora, e fala: porque fulano, porque o outro, e tira o dela da reta. Como se o que ela tivesse responsável para fazer deu errado por culpa dos outros. Às vezes nós também somos assim. O que dá errado por causa do outro. O que está dando errado por causa do outro. Como ter um coração agradecido se eu não reconheço os meus erros e minhas falhas? Percebe? Eu tenho que reconhecer primeiro aquilo que eu sou. Quando eu reconheço aquilo que eu sou,
eu começo a olhar para aquilo que o Senhor faz. Quando eu reconheço o pecado que há em mim, eu começo a perceber aquilo que o Senhor tem me libertado. Quando eu começo a perceber o mal que há em mim, eu começo a perceber a transformação que o Senhor tem realizado na minha vida. Ter um coração grato é reconhecer aquilo que Deus faz em mim e através de mim. É reconhecer que o Senhor tem me sustentado a cada dia com sua mão poderosa. É reconhecer que Ele tem suprido as necessidades da minha família. É reconhecer que Ele tem aberto as portas, mesmo quando às vezes eu não percebo. E depois que eu passo pela porta, que eu olho para trás, como eu fui ingrato, né? O Senhor que abriu ali. Ser grato me faz perceber a mão de Deus na minha vida. E às vezes nós estamos em uma situação de somente reclamar. Certa vez eu falei com a Rafaela que a diferença de um menino para o homem. Meninos reclamam. Homens trazem soluções. E não respeito de homem, não, mas a diferença de imaturo e maduro. Esse meu menininho que está aqui em minha frente, bicho reclamão, tem dia que ele acorda, né, filho? Bênção do papai. Mas tem dia que ele acorda como um senhor aposentado de 75 anos. Pronto para furar uma bola que caiu no quintal, sabe aqueles velhos ranziza? Reclamando de tudo. Reclama. Reclama porque acordou, reclama porque tem que ir para a escola, reclama porque tem que botar roupa, reclama porque tem que pentear o cabelo. Reclama, tem dia que ele acorda reclamando. Mas ele é criança. Eu não vou dizer que está certo não, mas eu vou dizer o seguinte, está na idade, vai reclamar. Essa é a diferença de criança para homem. Criança só reclama, gente. Ser imaturo é só reclamar. Tem gente que só reclama. Aí tu pergunta, tá bom, como é que eu faço agora? Não sei, não cheguei nessa parte. Eu só estou na parte de reclamar. A maturidade nos leva à solução. Não que a gente deixe de reclamar, não. Vamos supor, alguém quebrou isso aqui. Quebrou. Vai ter gente que vai ficar, meu Deus, por que quebraram? Por que deixaram? Meu Deus do céu, já falei que não é. Meu Deus do céu. Ok, na minha cabeça já está. Quanto deve ser para consertar? Eu tenho que só trocar essa parte que quebrou ou vou ter que trocar tudo? A minha cabeça já está no pós. Depois eu vou pensar, foi meu filho que quebrou? Vou ensaboar ele. Foi o filho dos outros que quebrou? Não posso ensaboar, não. Não posso, não. Há pessoas que só vivem para reclamar. E eu trabalhei com um cara assim. O apelido dele, do estagiário, era Ranzinza. E aí, Maria, bom dia? Bom dia. O sol desse, calor, não sei o quê. Meu Deus, que isso, Ranzinza? Tem gente que só reclama. E solução? Nenhuma. No meu trabalho, vira e mexe, rola umas mudanças que vem lá da diretoria. E aí, sei lá, mudou o sistema de agendamento de atendimento. O caos na terra. Todo mundo reclamando. Eu reclamei também. Mas ao mesmo tempo que eu reclamei, falei, assim não dá para trabalhar. Muda. Bota dessa forma como era antes. Mas não pode porque veio, tá bom. Passou-se um tempo. Tudo aquilo que o pessoal estava apontando que estava dando errado foi implementado. Pronto, paz na terra, tá tudo funcionando agora. Reclamamos com a solução. Muda isso, troca isso, faz aquilo. E às vezes nós apenas reclamamos. E sabe qual é o perigo disso? Toda reclamação está a um passo de virar murmuração.
E aí nós passamos a ter uma vida murmurante. E passamos a virar murmuradores. E a Bíblia condena a murmuração. Entende? Quando temos um coração grato, eu não estou dizendo, irmão, problema todo mundo tem. Não estou dizendo que você não vai ter problema. Não estou dizendo que você não vai ficar revoltado com alguma injustiça. Não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, no final das contas você vai saber olhar e perceber a mão do Senhor na sua vida. Um ponto interessante também é no verso 19, porque um coração grato nos leva a ter uma vida diferente e experimentar uma vida nova. Porque no verso 19, Jesus diz, levanta-se e vá, a sua fé te salvou. E a palavra para levantar, o verbo utilizado para levantar, é o mesmo verbo utilizado para levantar do sono. É o mesmo verbo utilizado quando Jesus fala para os discípulos se levantarem e seguir ele, como por exemplo em Lucas 5. É a mesma palavra que levantou para ressuscitar dos mortos. É a mesma ideia. Os cristãos dessa época, ao lerem o que Lucas está escrevendo, ao lerem que Jesus falando, levanta-te, eles associam na mesma hora a um levantar de uma nova vida. Porque aquele homem era leproso e foi curado. Era isolado e foi trago novamente para a comunhão. Era infeliz e foi trago novamente à felicidade. E é o Senhor que fala conosco, levanta-te. Não é tempo de ficarmos prostrados, não é tempo de ficarmos apenas caídos. Levanta-te, uma nova vida surge diante de nós. A vida de isolamento, de solidão, de sofrimento acabou. Levanta-te, porque a tua fé te salvou. Milagre e salvação é o tema que nós temos vivido. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Fomos chamados para uma nova vida. Nós não somos como os 9, nós somos esse um que Deus fala conosco. Levanta-te e vá e siga o caminho, porque você foi salvo, lavado, remido, transformado. Não é tempo de ficarmos prostrados e caídos. O Senhor nos cura, o Senhor nos sara. O Senhor fala, levanta para essa nova vida. Os 9 experimentaram Jesus. Aquele um teve comunhão com Cristo. Os 9 experimentaram do milagre. Aquele um foi salvo. Os 9 seguiram seus caminhos e suas vidas. Aquele um foi erguido pelo Senhor e experimentou uma coisa nova. Seja esse um que é levantado pelo Senhor e experimenta coisas novas todos os dias. Por quê? Porque a gratidão dele, a adoração dele, a alegria dele foi além do normal, foi a volta, porque ele foi limpo, ele estava longe e agora foi aproximado do Senhor. E o Senhor nos chama exatamente para isso. É Ele que pega em nossa mão e nos ergue e fala, levanta-te e vá. A tua fé te salvou. A nossa fé nos faz caminhar com o Senhor. Se coloque de pé, levanta-te, que eu quero orar contigo essa noite. Que o Senhor é aquele que nos lavou, que nos remiu, que nos transformou. Que quando nós estávamos perdidos e isolados, é o Senhor que nos traz a alegria novamente. Toda vez que você vir para a casa do Senhor, não venha com peso nas suas costas.
venha sabendo que aquele que é digno de toda honra e toda glória se faz presente essa noite. Que ele escuta a tua adoração. Então não feche mais a tua... Abra a sua boca e dê glórias ao Senhor, porque ele é digno de toda honra e toda glória. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na tua palavra. Nós cremos, Senhor, que tu és aquele, ó Deus, que tem poder para nos curar, para realizar, Senhor, o milagre em nossa vida e nos restaurar completamente, Senhor. Deus, venha restaurar não somente a nossa vida emocional, mas venha restaurar também, Senhor, o corpo, venha restaurar a mente, venha restaurar todas as áreas, ó Pai, que estão, Senhor, contaminadas, ó Pai. Deus, que tu venha trazer a salvação, que tu venha trazer o milagre, Pai, que tu venha, Senhor, está, Deus, mudando todas as coisas, ó Pai, e que o nosso coração, Deus, venha ser um coração grato. Nos ensina, Senhor, a ser gratos a cada dia, a nós vermos, ó Pai, a tua mão poderosa agindo, Senhor, a tua mão poderosa que nos levanta, a tua mão poderosa que nos ergue, a tua mão poderosa que nos sustenta, Pai, em nossa caminhada, Senhor, que nós não viemos andar sozinhos e solitários, mas que nós viemos ser tragos novamente à comunhão, Senhor, à unidade, Pai amado, à comunhão contigo, Senhor. Venha, Pai, estar nos lavando em nome de Jesus. Aleluia.